Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 3. Capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem está procurando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Daniel capítulo 3, e no versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, se estáis pronto quando ouvirdes o som da buzina, e do pífaro, e da citra, e da harpa, e do saltério, e da gaita de foles, e de toda sorte de música, para vós prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, a quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Queridos irmãos, a palavra hoje, eu quero especificar para os irmãos acerca do nosso Deus, que o nosso Deus é o Deus dos deuses. O nosso Deus é o Deus dos deuses. Esta frase aqui que nós acabamos de ler, meus queridos irmãos, ela foi dita pelo soberano da Babilônia, o imperador Nabucodonosor, diante, meus irmãos, da instância de 3 hebreus que não obedeceram o seu decreto e não adoraram a sua imagem, que ele havia erguido ali naquela circunstância, né? Essa imagem, ela já teria sido levantada a Faraó, né, que era o Ramsés II, ela foi levantada. Quando Moisés ele exigiu que libertasse os hebreus da escravidão do Egito, pronunciou algo que foi proferido no livro de Êxodo, no capítulo 5 e no versículo 2, que diz assim: mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Aqui ele estava perguntando. Olha que a afronta desse Ramsés, desse Faraó: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Nós vemos aqui que ambos não conheciam Israel. Tanto Faraó quanto Nabucodonosor, eles não conheciam Deus que conduzia Israel. Nenhum dos dois conhecia o Deus de Israel. Apenas um enorme panteão dos deuses, que foi Deus inventado por eles mesmos. Mas Deus sempre revelou o ontem, Ele sempre revelou o hoje, e Ele sempre revelará o amanhã. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é um Deus que Ele pode estar no mesmo instante, no hoje, no ontem e também no amanhã. Esse é o nosso Deus. Então, esse Deus superior
que era um superior de todos os deuses do Egito, porque os egípcios, eles adoravam deuses, né? Que era Deus Api, que era considerado como Deus do rio Nilo, né? Que hoje, no dia de hoje, no centro de Macumba, eles adoram esse mesmo Deus chamado Oxum. Ele é adorado como Deus dos rios. Mas quando Deus transformou as águas do rio Nilo em sangue e mostrou que Ele é o verdadeiro Deus dos rios, né, que está em Êxodo capítulo 7 e no versículo 18, eles ficaram pasmados diante daquilo. Os egípcios, eles adoravam também o Deus Sete, que era considerado o Deus da guerra. Hoje esse Deus, ele é adorado da mesma forma. Só que hoje no centro de Macumba ele é adorado como Ogum. E ele é adorado como Deus da guerra. Mas a Bíblia nos diz, em Salmo 46 e no versículo 9, que ele faz cessar a guerra até o fim da terra. E ainda disse mais, a Bíblia fala assim, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros a fogo, e ele ainda disse mais, eu sou o Senhor dos exércitos. Então, os egípcios também adoravam o Deus Ra, ou o Deus Oro, né, que é considerado como o Deus do sol. Os gregos, na época do apóstolo Paulo, mudou o nome desse Deus, que era chamado o Deus Apolo. Mas quando Josué orou, porque eles acreditavam que esse Deus Oro, ou que esse Deus Ra, ou que esse Deus Apolo, era o Deus do sol. Mas aqui Josué orou, ele fez o sol parar, o sol parou, e mostra que o sol parou debaixo do sol, o sol parou debaixo do céu, e ele ficou parado. O Deus dos deuses parou o sol, né? Josué capítulo 10 e no versículo 12. Os gregos também adoravam um Deus que eles davam o nome de Poseidon, né? Como Deus dos mares. Eles tratavam que esse Poseidon era o Deus poderoso que morava nos mares. Hoje, muitos brasileiros chamam esse Deus de Iemanjá, né, como a rainha dos mares, que era um Deus também que era adorado na Olimpíada da Grécia, que era o Deus dos ventos, que era o Deus dos egípcios, que era chamado o Deus Amon. Mas, meus irmãos, os discípulos de Cristo admiraram quando Jesus, ele mostrou para eles um sinal diferenciado. Eles sentiram um grande temor quando eles estavam dentro de um mar e diziam uns para os outros, eles falavam assim, que quem é este que até o vento mar lhe obedece? Para os discípulos, meus irmãos, o mar era revoltoso, porque eles acreditavam que o Deus Amon, ou o Deus Poseidon, ou Iemanjá, estava revoltado com a pesca deles. Eles acreditavam que os deuses tinham se revoltado e queria que eles saíssem do mar. De repente Jesus levanta e grita, vento, cala-te, mar, aquieta-te. E tudo se aquietou. Aleluia. Na Lusitânia, da Edivoloco, Deus, que é o Deus de ferro,
o Deus que estaria atuando naquele momento na Índia, é chamado de Verona, né? Em algumas igrejas, que nós não estamos aqui para desintegrar a igreja, ele é chamado de São dos Não de Centurião. Mas a palavra de Deus mostra que realmente o Deus de ferro, ele já existiu no passado e ele também já foi adorado, né? Algumas religiões chamam ele de Dunsdão de Catúria. Dunsdão de Catúria, né? E esse Deus era um Deus de ferro. Mas no passado ele já tinha sido adorado. Em 2 Reis capítulo 6 e no versículo 6. Né? Quando diz assim, o homem de Deus, o que é o profeta Eliseu, ele queria ampliar o espaço onde eles aplicavam a palavra de Deus. E eles começaram a ampliar a obra, porque os discípulos cresceram e tinham que ampliar mais o espaço. De repente um jovem corre no vizinho, pega um machado de ferro, né? E ele começa a lenhar, ali cortando os matos, cortando as árvores. E o machado dele caiu dentro da água. E ele começou a pensar, o Deus de ferro não ficou agradado com essa minha atitude de cortar as árvores. Né? E ele corre para Eliseu e conta para Eliseu o que aconteceu. E Eliseu pergunta para ele, aonde que caiu? Mostra-lhe o lugar que caiu. E ele mostrou. E Eliseu foi lá, cortou um pau. E ali ele jogou o pau em cima da água. E o ferro do machado flutuou. Espera aí. O nosso Deus tem poder de flutuar o ferro do machado. Não só isso, né? E tinha outros deuses. Deus Loki, que era adorado pelos os nórdicos como Deus do fogo, né? Os romanos, eles chamavam Vulcano, né? Que hoje ele é adorado dentro do centro de magia negra como Xangô. Esse Deus, ele era adorado como Deus do fogo. Tupis guaranis, eles adoravam como Angras, como deusa do fogo. Mas em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos verdadeiramente que é Deus de Israel que é o Deus do fogo. Em Gênesis, ele queimava os pecadores no fogo. Em Êxodo, ele falava no meio do fogo. Em Daniel, ele passeava no meio do fogo. Em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, aquele que batiza com fogo e com Espírito Santo estava confirmando a sua existência no meio do seu povo, né? Então tem vários tipos de adoração, tipo Deus, Zeus, Íris, Ósiri, Apolo, Plutão, Thor, o Deus Ra, Adin, Xangô, Inxum. Seja lá qual for o nome, nenhum falso Deus ou demônio está acima do verdadeiro e único Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus, que é o Deus dos deuses, que é o Deus criador dos céus e da terra. Ele não é uma mescla de todos os deuses. Não. Ele é superior a todos os deuses, né? Ele tem o nome de chamar em Israel, Yama, Elohim, Javé. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos fala em Deuteronômio capítulo 6 e no verso 4: ouve, ó Israel,
o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui está deixando claro que o Senhor, Deus de Israel, é o único Deus. Respondendo pergunta de Nabucodonosor, que perguntava: quem é que vos poderá livrar das minhas mãos? Aquele que é o Deus dos deuses. Ele livra quem quer do poder do fogo e de qualquer outra situação. Né? Quantas pessoas ainda ficam cabisbaixas, pensativas se deve ou não se prostrar diante desse Deus, entregar a sua vida para esse Deus, né? Preocupado assim com o dia de hoje, ou com o dia de amanhã, ou com a enfermidade, né? O próprio rei aqui, o Nabucodonosor, ele reconheceu que o Senhor era Deus, né? Se você for em Daniel capítulo 3, e no versículo 29, você vai ler que ele diz assim: por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que dissesse blasfêmia contra Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja despedaçado das suas casas e que seja feito um monturo, porque não há um outro Deus a quem possa livrar das mãos deste Deus. Então até o inimigo, ele conhece o senhorio do Senhor nosso Deus, porque ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. A maioria das Bíblias portuguesas, nas traduções do Antigo Testamento, ela usa a palavra Senhor em maiúsculo para representar um conjunto de letra Yahvé, conhecido como tetragrama, que outras traduções usam a adaptação deste nome como Jeová, Javé ou Yahvé. Moisés, meus irmãos, ele falou do Deus que é o único Deus, que é verdadeiro. E quando ele diz, pois, o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus de grande poder, poderoso e temível. Né? Foi Moisés que disse em Deuteronômio 10, 17. Então nós vemos que há 1500 anos depois de João, depois que Moisés falou isso, João falou da vitória do mesmo Deus. Né? Quando João fala em Apocalipse capítulo 17, no versículo 14, João diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então nós notemos essa comparação dos dois versículos. É da parte de um estudo geral, que nós estamos falando para diversos tipos de pessoas, né? Que na Escritura nós mostramos um ensinamento sobre Jesus, que mostra claramente a divindade de Jesus, né? Porque Jesus é divino, ele é a única divindade, né? E não é somente identificado como Pai, mas também ele descreve o Filho da mesma maneira, que podemos chamar de Pai, Jeová ou Yahvé. Nós podemos aplicar esse nome sagrado de Cristo. Jesus Cristo, corretamente visto como Deus, ele merece a nossa obediência, a nossa adoração. As ordens dele devem ser obedecidas,
né, quando ele diz, Mateus capítulo 28, no versículo 20, né, para pregar o evangelho até os confins da terra, né? Ele falou assim: e eis que eu sou contigo até a consumação do século. Ele é digno de receber o nosso louvor, como nós vemos em Apocalipse 5, versículo 12. O próprio Pai, ele mandou os anjos adorar o Senhor Jesus. Nós vemos tantas heresias que são pregadas nos dias ainda de hoje, né? Pessoas falando que o anjo Miguel é Jesus. Um certo dia eu fui abordado aqui na rua aqui, né? E uma equipe de pessoas pregando, e eles falaram comigo que o anjo Miguel era Jesus. Aí eu peguei e fiquei observando. Mas, irmãos, quer um conselho? Não debata acerca da palavra de Deus, né? Se essa palavra que você vai usar é para ganhar almas para o reino de Deus, então vai a fundo, pesquise, demonstre, ensine. Mas se é para debater ou disputar conhecimento, sabedoria, sai fora. Porque você entristece Deus com essas atitudes de debater, de querer demonstrar conhecimento. A Bíblia fala, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 9, não entrei em debate e nem em questão genealógica acerca da lei. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que andar nos seus estatutos. E se alguém não quer andar no mesmo estatuto em que você decidiu andar, você não tem que fazer ele mudar de opinião. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nós temos que ler a Bíblia e estudar para demonstrar que Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele impera não somente nos céus, mas ele está por toda a terra. O livro de Salmo, ele demonstra em Salmo capítulo 82 e no versículo 6 que ele é Deus dos deuses. Existe sim outros deuses, conforme está escrito em Salmo capítulo 82 e no versículo 6. E também João, no capítulo 10 e no versículo 34. Porque Deus estaria fazendo julgamento de uma congregação de deuses. Conforme o versículo 1 que nós lemos do Salmo capítulo 82, versículo 1, a Bíblia, ela realmente ela defende o politeísmo aqui nesse salmo. Existe realmente outras divindades nos céus, no céu e na terra. E uma análise aqui no salmo, no capítulo 82, no versículo 1, nós vemos aqui que é um pouco intrigante, né, encontrarmos as escritas, passagens. Salmo, ele demonstra aqui, quando nós lemos o versículo isoladamente aqui no 1, a nova tradução na nova linguagem, ela demonstra sim outros deuses, né? E dá clara evidência que existe sim outros deuses. Só que a Bíblia também nos mostra que o Senhor é Deus acima de outros deuses, né? E o estudo do Salmo 136, no versículo 2, ele nos diz assim:
Louvai o Deus dos deuses, porque a sua misericórdia é eterna. O rendimento de graça ao Deus dos deuses, né? Nós vemos em Deuteronômios, no capítulo 10 e no versículo 17, o Deus supremo, o Deus superior a tudo, que ele é chamado de Deus, ou é adorado pelas nações da terra acima de tudo. O nome Deus, ele é aplicado acima de tudo. E nós devemos louvar e adorar ele por causa da sua misericórdia. O fundamento do louvor aqui é que uma característica de Deus, que é o Deus Supremo, ele quer que ele seja adorado, porque ele é misericordioso para, no meio da adoração, liberar perdão e misericórdia que há em seu caráter, que é a misericórdia eterna, poder infinito, mero poder, para encher de pavor ou de poder, misturando misericórdia, ele é capaz de realizar propósito, misericórdia, e ele deve estabelecer alicerce de louvor para o louvor da sua infinita glória. Então, o que nós podemos ver nesse estudo aqui? Nós podemos ver, meus irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus que ele está acima de todos os deuses. Enquanto os deuses pensavam em ser, Deus já era. Deus, ele é tão poderoso que ele mesmo criou o céu. Ele mesmo criou o céu, né? Então nós temos vários tipos de Deus, mas o Senhor, ele é o nosso único Deus, é o único que deve ser adorado, é o único que deve ser celebrado. Por isso que ele diz na sua palavra: não terás outro Deus diante de mim. Ele diz na tua palavra que não aceita as pessoas adorar um outro tipo de divindade. Quando a pessoa adora no tempo da ignorância, aí ele até releva, porque a pessoa ainda não conhece a verdade. Mas quando a pessoa já tem o conhecimento, renuncia ao nome de Deus para adorar outros deuses, aí Deus ira. E a maior parte de Israel frustrado no deserto, ou em outras situações adversas que Israel passou, foi ocasionado por causa da adoração pagã, por causa do paganismo. Será que estamos mesmo servindo as prioridades dos deuses, ou colocando o Senhor, nosso Deus, acima de tudo, né? Os 10 mandamentos, eles são fundamentais. As religiões cristãs judaicas, elas têm sido dadas por Deus aos filhos de Israel por intermédio do profeta Moisés. Os 2 primeiros desses mandamentos é sobre a nossa adoração, que é a prioridade para nós adorar em primeiro lugar o Senhor, né? E ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, no verso 3. Séculos depois, quando eles perguntaram a Jesus qual é o grande mandamento na lei, e Jesus olha bem para eles e responde: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todos os seus pensamentos. Mateus capítulo 22, no versículo 36 e 37. O segundo mandamento dos 10 mandamentos expressa uma ordem de não termos outros deuses, identificar qual deve ser o maior
a maior prioridade em nossas vidas, como seu filho. Não fará para ti imagem de escultura, nem coisas que sejam semelhantes, que faça semelhança do que há no céu, nem do que há na terra. O que o Senhor quer dizer com isso? Porque às vezes tem pessoas que elas não têm uma imagem de escultura dentro de casa, mas mesmo ela sendo cristã, ela fala assim: eu vou ali fazer uma cruz, eu vou tatuar uma cruz no meu braço, eu vou tatuar uma pomba do Espírito Santo no meu braço, eu vou tatuar a imagem, o rosto de Jesus no meu braço, eu vou tatuar um sol, uma lua, Então, depois que a pessoa tem o discernimento e faz isso, ela está adorando outros deuses, Porque ele fala que não fará para ti imagem de escultura alguma, semelhança do que há no céu ou do que há na terra. Êxodo capítulo 20 e no versículo 4. Então o mandamento, depois de acrescentar: não te curvarás a ele e servirás. Aí no Êxodo capítulo 5, no 20, no versículo 5, ele fala mais do que simplesmente uma proibição. Os ídolos físicos, ele declara prioridade fundamental para todos os tempos. Jeová, ele explica: porque eu sou o Senhor teu Deus, que te faço misericórdia aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. O significado de zelo, que ele está falando que ele é um Deus zeloso, o significado de zelo é muito esclarecedor em sua origem hebraica, que significa ter sentimento profundo e dedicados. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Nota, meus irmãos, que no rodapé da sua Bíblia, aí, se você tem uma Bíblia aí, você vai notar no rodapé da Bíblia SUD, que em inglês assim, é um defensor, que defendemos a Deus quando servimos outros deuses, quando temos outras prioridades em lugar do primeiro lugar, que é Deus. Então, o rodapé está falando assim, que a pessoa deixa Deus para priorizar outros deuses. O que outras prioridades que as pessoas estão servindo acima de Deus nos nossos dias, até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, que eles pensam nessa possibilidade, todas, muitos comuns, acham que é coisa simples, que não tem nada a ver. É tradição familiares e cultural. Tradução, familiares e cultural. Aspiração, vocacionais, posses materiais, atividades recreativas, poder, destaques e privilégio. Sem nenhum desses exemplos, parece aplicar qualquer um de nós provavelmente podemos surgir em nossas vidas outras aplicações, que seja uma herança, a pessoa fica ali, não, vou ficar de olho que eu tenho 10 irmãos e eles não vão me passar para trás, e a pessoa prostra ali diante daquilo e fica ali, perde até a fé.
perde até a esperança, perde até a saúde de tanto pensar, e aquilo ali passa a ser um Deus na vida da pessoa. Então, provavelmente, muitas pessoas agem assim. O princípio é mais importante do que os exemplos, né, que são específicos. A questão que não é ter outras prioridades. A questão é proposta pelo segundo mandamento, na qual é o nosso principal alvo, que é a prioridade. Então, nesse estudo, então, nós vemos aqui no Egito, que nós estávamos comentando sobre o Egito, os deuses do Egito, eles eram divindade, eles eram adorados pelos egípcios, né? Por exemplo, eu vou citar aqui, eu vou abrir um parênteses para citar Moisés. Moisés saiu do Egito e foi para as terras de Arã, né? Que era, ou seja, Midian, que era um deserto da Arábia. E quando ele chega lá em Midian, ele encontra o seu sogro Jetro, ele consegue com o seu sogro Jetro um serviço de pastorear ovelha. Né? E eu posso acreditar que no princípio, quando ele chegou ali no deserto, ele viu a sarça pegando fogo lá no Monte Horebe. Mas por ser um monte muito alto, né, Moisés falou, mas num deserto desse, uma seca dessa, o mato pega fogo mesmo. Mas ele passava hoje, ele viu fogo. Ele passava amanhã, ele viu fogo também. Porque o motivo dele aproximar daquela sarça foi a curiosidade da sarça não se desfazer, dela não se desintegrar com o fogo que estava nela. Então ele passou hoje, ele passou amanhã, ele passou depois, ele via que todo dia que ele passava o fogo estava lá, mas a arvinha também da sarça estava lá. Então isso causou nele uma curiosidade e ele quis se aproximar para poder ver o que era aquele fogo que não desfalecia aquela sarça. E quando ele aproxima, aí ele começa a ouvir algo que ele não estava esperando. Deus falou com ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Aí aquilo ali levou Moisés para a realidade. Por quê? Porque Moisés era príncipe no Egito. E no Egito o escravo não andava de sandália. Só andava de sandália quem era príncipe. Os serviçais da casa de Faraó também andavam descalço. Todos os serviçais, só as filhas dos Faraó, só os superiores que estavam na casa de Faraó, que podiam usar uma sandália. E como o panteão egípcio era o deus Ra, Moisés então ele tinha uma sandália, que no fundo da sandália tinha a imagem do deus Ra. E Deus falou assim, se você quer vir na minha presença, tira essa sandália. Porque a terra que você vai pisar agora é uma terra santa. É uma terra de um Deus único, um Deus santo, que está acima de todos os deuses. E eu vou te provar. Né? Então ali essa divindade que era adorada pelos egípcios, no Antigo Egito, ela associava deuses como fenômenos da natureza. Né? Eles acreditavam que esses fenômenos reagiam e tinham acesso no universo. Né? Os deuses do Egito, eles eram divindades religiosas egípcias. Os antigos do Egito, né, que eu posso acreditar que até hoje tem isso, eles acreditavam que os deuses eram os criadores do universo. E eles acreditavam ainda que esses deuses controlavam a vida das pessoas. Para os egípcios, os deuses atuavam
de uma forma e preservava a harmonia universal. Havendo centenas deles, né? Os egípcios, eles eram politeístas, eles acreditavam na existência de diversos deuses, né? Igual eu falei de Íris, Ra, Amon, Anubis e outros deuses, né? Eu falei diversos deuses. E agora eu já estou caminhando para o resumo, pessoal. A Bíblia Sagrada, ela traz uma enorme quantidade de deuses, né? Que era Adraque-Meleque, que era o deus do povo, que Sarvavia, né? Que é demonstrado no livro de 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 31. A Bíblia também fala de Amon, que é o deus Tebas, né, que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 46, no versículo 25. A Bíblia também fala da Azera, que era a deusa da fertilidade, que era adorada pelos fenícios, pelos sírios, junto com Baal. E o Baal era o seu companheiro, era o companheiro de Azera, né, que está escrito em Isaías 27:9. Na Nova Tradução, este nome é traduzido como poste ídolo, né, que está em Êxodo 34, versículo 13, Deuteronômio 16, 21, Juízes capítulo 3, versículo 7 e Juízes capítulo 6, versículo 25 e 28. Na Bíblia Sagrada nós tínhamos também Azimã, que era Deus do povo de Amate, que está em 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 30. E a Bíblia também mostra um outro deus chamado Astarote, que era uma deusa da fertilidade e da guerra. Ela adotava vários dos povos. E ela está registrada em Juízes, capítulo 2, versículo 13, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, 1 Reis, capítulo 11, versículo 5 e 2 Reis 23, 13. Era conhecida também pelos nomes de Astarte e Astarete. E a Bíblia também nos fala de um outro deus pagão chamado Baal. Baal era um deus da fertilidade, que era adorado pelos cananeus, que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 40, e Jeremias, capítulo 7, do versículo do 9, 7, versículo 9, e do 11, versículo 3. Junto com a deusa Azera, a palavra Baal quer dizer, da Nova Tradução, da linguagem da Nova Tradução, ela quer dizer Senhor. Às vezes o nome Baal era seguido pelo nome da cidade ou região onde era adorado, né? Você pode ver que em lugares é chamado de Baal Peor, tipo Números capítulo 25 e no versículo 5, e ele era chamado também de Baal Zefon, né? Que nós encontramos em Êxodo capítulo 14 no versículo 2 e Números 33, 7, e ele também é chamado de Baal Perite, que Baal Perite quer dizer Senhor da Aliança, que nós encontramos em Juízes capítulo 8, versículo 33, Juízes 9, 4 até o 46, e ele era chamado também de Baal Zebub. Baal Zebub significa Senhor das moscas, que nós encontramos em 2 Reis, no capítulo 1, do versículo 1 até o 16. A Bíblia também fala de Bel, que era o deus dos babilônicos,
né? Nós encontramos em Isaías 46:1, Jeremias 51:4. A palavra Bel, ela quer dizer Senhor. Esse Deus, ele era conhecido também pelo nome de Bel-Marduk, né? Nós encontramos em Jeremias capítulo 50 e no versículo 2. A Bíblia nos mostra também Dagon, que era o deus dos filisteus. Que esse deus dos filisteus, ele se encontra no livro de Juízes 16:23, 1 Samuel capítulo 5 do versículo 1 ao 4, e nós encontramos uma outra deusa chamada Diana. Diana era a deusa da fertilidade, ela era adorada por muitos povos e ela era conhecida também pelo nome de Ártemis, que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do versículo 23 até o 40. Nós temos um outro deus chamado Gate. A deusa Gate era uma deusa canineia. De sorte, ela era adorada como a deusa Mani, né, que está em Isaías capítulo 65 e no versículo 11. Nós temos também Haddad Rimon, que era o deus dos Círios, né? Nós encontramos em Zacarias 12, capítulo 11, capítulo 12, versículo 11. E ele também era chamado de Rimon, né? Que nós encontramos ali na passagem de Naamã, que Naamã cita esse nome, em 2 Reis, capítulo 5 e no versículo 19. Queridos, nós temos uma variedade de deuses que são mostrados na Bíblia, tipo Júpiter. Júpiter era um deus supremo, que era o deus dos romanos. Ele fala também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 11 e 12. O mesmo que era Zeus. Zeus era um deus grego. E nós tivemos também Mani, que era um deus cananeu, que dava destino para os adoradores, junto com a deusa Gade, né, que encontramos também em Isaías 55:11. Temos Mercúrio, que era um mensageiro, um deus panteão dos romanos, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 11 e 12. E temos também Moloque, que é o deus dos amonitas, que ele está em 1 Reis, capítulo 11, e no versículo 7. E segundo Reis, no capítulo 23 e no versículo 13. E Atos dos Apóstolos 7, 43. Nós temos um outro deus chamado Nebo, que é o deus da Babilônia, que está em Isaías 46:1. E nós temos também Nergal, que é o deus do povo de Cuta, que está em 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 30. E temos também outro deus chamado Neostã, que era a cobra de bronze feita por Moisés, lá em Números, capítulo 21, do versículo 4 até o 9, em cuja honra o povo de Israel queimava incenso em homenagem a essa Neostã, que era uma cobra, uma serpente de bronze. Ela está em 2 Reis 18 e no versículo 4. Nós temos também Nibás, que era o deus do povo de Ivá, que está em 2 Reis 17, 31. E temos também Nimrod, que era o deus dos assírios, que encontramos em 2 Reis 19, 30, Isaías 37, versículo 38. Nós temos porte-ídolos, temos Azeras, Quemos, que era o deus dos Moabitas, né, que está em Números 21, 29, 1 Reis 11, 7 e 2 Reis 23, 13. Temos Quium, que era o deus dos assírios, que está em Amós capítulo 5, 26 e Atos 7, 43. E temos também Quium, que recebe o nome de Raifã, ou Raifá. Raifá ou Raifã, que era o senhor do planeta Saturno.
Nós encontramos esse Deus lá em Atos dos Apóstolos 7:43. Rimon era o Deus dos assírios, que nós encontramos em 2 Reis, capítulo 5, versículo 18. Sicote, que era o Deus dos assírios também, Amós, capítulo 5, versículo 26. E Sucote Benote, que era o Deus dos babilônios, em 2 Reis 17:31. Nós temos Temuz, que era o Deus da vegetação, que era adorado pelos babilônios. De acordo com a crença popular, essa deusa morreria cada ano e depois ela voltaria a viver, né? Que nós encontramos em Ezequiel capítulo 8 e no versículo 14. E temos também Tartak, que é o Deus do povo de Ivan, que está em 2 Reis, no capítulo 17 e no versículo 31. São muitos deuses, mas o Senhor decreta Deus dos deuses. Então, que não é ter outras prioridades. A questão é proposta pelo 2º mandamento, na qual é o nosso principal alvo, que é a prioridade. Então, nesse estudo, nós vemos aqui no Egito, que nós estávamos comentando sobre o Egito, os deuses do Egito, eles eram divindade, eles eram adorados pelos egípcios. Né? Por exemplo, eu vou citar aqui, eu vou abrir um parênteses para citar Moisés. Moisés saiu do Egito e foi para as terras de Arã, né? Que era, ou seja, Midian, que era um deserto da Arábia. E quando ele chega lá em Midian, ele encontra o seu sogro Jetro. Ele consegue com o seu sogro Jetro um serviço de pastorear ovelha, né? E eu posso acreditar que no princípio, quando ele chegou ali no deserto, ele viu a sarça pegando fogo lá no Monte Horebe. Mas por ser um monte muito alto, né, Moisés falou: mas num deserto desse, uma seca dessa, o mato pega fogo mesmo. Mas ele passava hoje, ele viu fogo. Ele passava amanhã, ele viu fogo também. Porque o motivo dele aproximar daquela sarça foi a curiosidade da sarça não se desfazer, dela não se desintegrar com o fogo que estava nela. Então ele passou hoje, ele passou amanhã, ele passou depois, ele via que todo dia que ele passava o fogo estava lá, mas a arvinha também da sarça estava lá. Então isso causou nele uma curiosidade e ele quis se aproximar para poder ver o que era aquele fogo que não desfalecia aquela sarça. E quando ele aproxima, aí ele começa a ouvir algo que ele não estava esperando. Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Aí aquilo ali levou Moisés para a realidade. Por quê? Porque Moisés era príncipe no Egito. E no Egito o escravo não andava de sandália. Só andava de sandália quem era príncipe. Os serviçais da casa de Faraó também andavam descalço. Todos os serviçais, só as filhas dos Faraó, só os superiores que estavam na casa de Faraó que podiam usar uma sandália. E como o panteão egípcio era o Deus Ra, Moisés então ele tinha uma sandália que no fundo da sandália tinha a imagem do Deus Ra, né? E Deus falou assim: se você quer vir na minha presença, tira essa sandália, porque a terra que você vai pisar agora é uma terra santa, é uma terra de um Deus único, um Deus santo que está acima de todos os deuses, e eu vou te provar.
né? Então ali essa divindade que era adorada pelos egípcios no Antigo Egito, ela associava deuses como fenômenos da natureza, né? Eles acreditavam que esses fenômenos reagiam e tinham acesso no universo, né? Os deuses do Egito, eles eram divindades religiosas egípcias. Os antigos do Egito, né, que eu posso acreditar que até hoje tem isso, eles acreditavam que os deuses eram os criadores do universo. E eles acreditavam ainda que esses deuses controlavam a vida das pessoas. Para os egípcios, os deuses atuavam de uma forma e preservava a harmonia universal, havendo centenas deles, né? Os egípcios, eles eram politeístas, eles acreditavam na existência de diversos deuses, né? Igual eu falei de Íris, Ra, Amon, Anubis e outros deuses, né? Eu falei diversos deuses. E agora eu já estou caminhando para o resumo, pessoal. O resumo sobre os deuses dos egípcios e os deuses que atuam, porque eu mostrei aqui que os deuses que os egípcios adoravam, eles ainda permanecem, eles só trocaram de nome. A religião egípcia, ela era politeísta. Entre os principais deuses do Egito estava o Amon, é o deus Ra, Íris e o Ó-Íris. Os dois aceitam muito importante religioso da época do Egito era Ma e Ekar, que é um conceito de mate que se refere à harmonia. Os deuses se preocupavam com o universo. O conceito de Enka referia o poder fundamental e permitir com os deuses, permitiram contato com os humanos. Eles acreditavam que tinha a possibilidade de dos deuses, se relacionar com os homens, né? Por isso, meus irmãos, que às vezes ali no livro de Gênesis capítulo 6, ali quando houve os gigantes, você vai ouvir muito isso, essa versão, que os panteão gregos viu as filhas dos homens, que era a filha de Sete, que eram mulheres muito lindas, e perderam as suas divindades com elas, que tiveram relações com elas, e por isso que os meninos nasceram gigante. Mas isso não procede, né? Na nossa Bíblia, os filhos de Deus é os filhos de Sete, e os filhos dos homens é os filhos de Caim. As primeiras menções divinas, que é as divindades do egípcio, elas são remotas a cerca de 3.000 antes de Cristo. O principal deus do Egito era a Íris, que era uma deusa. Íris era uma deusa. Ela era uma importante panteã egípcia. Ela era considerada mãe de Faraó. O Egito antigo, ele foi civilizado. Mais importante, na antiguidade, ele possuía um grande império com um nível de sofisticação muito alto. Essa civilização, ela se desenvolveu às margens do rio Nilo, tirando do seu sustento e também das suas cheias. Os egípcios também ficavam conhecidos por suas grandes construções com
como pirâmides, as pirâmides. E outros pontos desse destaque da civilização egípcia foi a sua religião, que era a religiosidade egípcia, que era formada por centenas de deuses, né? E foi aonde que surgiu as primeiras adorações pagãs, que nós estamos destacando aqui, né? Daqueles que eram seus atributos. Eu quero finalizar aqui, mas eu quero dar uma pincelada sobre cada um desses deuses. O Deus Ra, esse Deus Ra que eu falei que estava na sandália de Moisés, ele era considerado como o Deus do sol. Então eu posso acreditar que na sandália, no fundo da sandália dele, tinha a imagem de um sol, né? Que era um Deus mais importante, era um panteão mais adorado. E em determinados momentos da história, ele foi considerado de um fato mais importante deles. Nesse período, ele foi visto como um Deus poderoso, criador do universo. E aquele que governava os vivos, e ele também governava os mortos. E ele representava os egípcios, a divindade, a saúde, a manifestação de energia positiva, de uma forma que ele parecia um falcão. Ele era um Deus com corpo de homem, mas ele tinha a cabeça de um falcão. E eles adoravam esse Deus Ra, né? E a Íris também, ela era adorada, e foi uma deusa mais importante na época egípcia. Ela era considerada a mãe de todos os faraós que já surgiu na história egípcia. Ela foi associada a Íris como faraó, né? Ela era manifestada no próprio nome, cujo significado era deusa do trono. Ela era casada com seu irmão. Íris era mãe de Horus, e os egípcios acreditavam que ela auxiliava os mortos a alcançar a vida, né? Então, nós vemos também Osíris, que era conhecido quem julgava os mortos e quem era autor do tribunal, que era um tipo de plantear e cuidar do solo. E isso era considerado um inventor da agricultura. Eles acreditavam que foi ela que inventou o trabalho agricultor. Ela foi morta pelo seu irmão Sete, né? E ressuscitou por sua irmã e esposa Íris, né? Elas acreditavam que ela tinha poder para descer da sepultura e tinha poder também para levantar a pessoa da sepultura. E ela passou a governar o submundo dos deuses mais adorados do Egito. E nós temos demais outros deuses que podemos estar explanando aqui, só que o tempo já praticamente esgotou. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Deus dos deuses, ele não troca a sua autoridade e soberania com ninguém. Ele é Deus e fora dele não há outro Deus. Então nós devemos colocar no nosso coração que o Senhor é o único Deus que deve ser adorado. Mas fulano de tal adora isso e adora aquilo, e a minha família adora. Não, nós não temos a obrigação de desintegrar a fé de ninguém.
falar que os deuses dele é demônio e que essa divindade não presta. Não, para eles é Deus. Não tem problema, deixa eles adorar. Se eles tiraram as suas atenções para prestar adoração a esse Deus, então deixa eles adorar, né? Porque Malaquias 3, e no versículo 18, Malaquias fala assim: então vereis outra vez quem serve a Deus e quem não serve, quem é justo e quem é ímpio. Então, nós temos que fazer a diferença, meus irmãos. Nós não temos que ficar querendo desintegrar, falando: meu Deus, ele pisa no seu, o meu Deus, ele põe o seu no chão, o meu Deus, ele desmancha as obras do seu Deus. Não. A pessoa quer crer no Satanás, quer crer nos Inxum, nos preto velho, nos caboclos, nos guia. Não tem problema, deixa eles crer. Se para eles é um Deus, deixa eles adorar o Deus que eles acham que é Deus. Só que quando nós estivermos priorizando o nosso Deus, nós temos que adorar Ele com excelência. Nós temos que acreditar que o nosso Deus, ele não é de brincadeira, é um Deus de verdade. Porque tem Deus que está servindo a Deus de brinquedo. Como assim, pregador? Eu quero viver uma vida promíscua, eu quero ter 2, 3, 4, 5 mulheres, e depois eu quero chegar em casa, arrepender, chorar e falar em línguas e pregar a palavra e fazer fogo cair do céu. Só que no outro dia eu vou voltar para a mesma vida. O arrependimento foi momentâneo, né? Então esse não é o Deus que nós servimos, esse é os deuses. Porque nos deuses, as divindades, para as divindades nada é proibido, né? Elas são a autora de cada movimento, de cada gestação, de cada atitude, né? Até porque na época em que tinha as festas pagas no Egito, a adoração para essa deusa Íris era adoração em forma de prostituição. As pessoas prometiam promiscuidade o ano inteiro. E chegava no final do ano, elas caíam na promiscuidade sem limite, sem regras. As pessoas se atracavam homem com homem, e mulher com mulher, e vice-versa, sabe? E eles mantinham ali aquela atitude errônea, impura e ilícita diante do Deus Criador dos céus e da terra, e achava que nunca ia ser cobrada por isso. Na hora que Deus se manifesta para tirar o povo dele do Egito, Deus fala assim: chegou o tempo do meu povo sair do Egito. O que Deus faz? Eles tinham um Deus lá, que era o Deus em forma de piolho, puniu a terra com piolho. Posso acreditar que os adoradores do piolho tudo cascou fora. Não quis mais adorar esse Deus. E houve uma época em que eles tinham a adoração de rã. Deus mandou uma praga de rã, infestou o Egito de rã. Ninguém mais quis fazer parte dessa adoração de rã. Ninguém mais quis cultuar rã. Chegou outra época que teve o Deus do gafanhoto, puniu a terra com o gafanhoto. Eles adoravam o Deus noite, puniu a terra com trevas, ficou 3 dias no escuro. Eles adoravam os granizos que caíam do céu, Deus puniu a terra com granizo, que quebrou as casas, que fez uma danificação geral. Então, meus irmãos, o nosso Deus, ele não aceita ser desafiado. Eu quero que você entenda que ele quer um adorador verdadeiro. Ele não quer um adorador meia boca, meia meia. Eu sei que ninguém de nós somos perfeitos.
Mas se nós escolhemos Deus, nós temos que ficar do lado dele e não devemos redar o pé de jeito nenhum. Nós temos que manter a nossa postura com esse Senhor que é Deus dos deuses.